você hoje uma palavra de muita consciência. Muita consciência. Nós temos esse costume, essa cultura, né? E então eu quero que você preste bem atenção naquilo que vai ser ministrado hoje. Nós não vamos falar sobre o favor de Deus, mas também vamos falar do favor. Mas uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu quero ministrar sobre a tua vida. Gênesis capítulo 37, verso 1. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Verso 5. Certa noite José teve um sonho, e quando contou seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Verso 11. Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai perguntou qual seria o significado dos sonhos. Verso 12. Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Verso 18. Quando os irmãos de José o viram e reconheceram de longe, antes que eles se aproximassem, planejaram uma forma de matá-lo. Verso 24. O agarraram, o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Verso 26. Judá disse a seus irmãos: o que ganharíamos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? 27. Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. 28. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. Os negociantes o levaram para o Egito. Capítulo 39, por favor. Capítulo 39, verso 1. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó e o rei do Egito. Verso 6. Assim Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José, e tendo como administrador não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. Verso 7. Logo, a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deita-se comigo, ordenou ela. Verso 10. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Verso de número 13. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, verso 14, chamou seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobo. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Verso 19. Ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu. Verso 20. Pegou José, o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. A história de José é uma história muito impactante. A história de José é uma história, digamos, até emocionante. A história de José, eu acho que ela cabe dentro da história de muitos de nós. De formas diferentes, mas de assuntos diferentes, mas de formas parecidas. Se nós pararmos para analisar, nós já vivemos momentos na nossa vida de traição, de perdas, calúnias, injúrias, incertezas, indecisões. E eu acredito que durante a nossa vida toda, nunca foram perguntas. E em muitas situações que vivemos, uma pergunta que eu acho que deve ser unânime entre nós: o que eu fiz para merecer isso? Por que eu estou passando isso? Por que isso está acontecendo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu tento ajudar as pessoas, e por que isso?
Eu acredito que por isso a história de José é muito semelhante a todos nós aqui. Existem algumas coisas na nossa vida, se a gente for analisar de verdade, nós nem semeamos para poder colher isso. Pelo contrário, quem é que plantaria na sua fazenda uma semente de uma árvore que não daria frutos? Ou quem desejaria comer uma laranja e plantaria uma semente de um espinheiro, de um cacto? Ninguém. Então nós olhamos e vemos na trajetória da nossa vida que em muitas situações, não em todas, é claro, porque algumas, claro que nós temos responsabilidade, mas em muitas situações nós não semeamos, mas colhemos aquilo. E a história de José, ela é muito interessante por causa disso. José, ele é o filho mais novo de 11 irmãos. José, a Bíblia vai dizer que era mais amado do seu pai por estar próximo dele, ser alguém obediente, ser alguém temente a Deus, ser alguém que procurava cumprir os mandamentos do Senhor e do seu pai. José era prestativo. Nesse dia mesmo que ele foi traído pelos irmãos, que pegaram ele e jogaram no poço, sabe o que José foi fazer? Ele foi procurar os irmãos para levar comida e trazer notícia para o pai. José, ele não saiu por aí para poder tentar passear, nada disso. Ele foi cumprir uma ordem. E como toda ordem que ele recebia, ele cumpria com diligência e excelência. Só que o Senhor tinha dado um sonho a José, e José contou esse sonho aos seus irmãos. Ele revelou. E quando ele revelou aquilo, os irmãos entenderam que o sonho de José iria interferir diretamente na vida dele. Deixa eu te falar uma coisa, a gente tem domínio sobre o que a gente escreve, a gente tem domínio sobre o que a gente fala, a gente tem domínio sobre o que a gente pensa, a gente não tem domínio sobre a interpretação de ninguém. Não tem. A Bíblia mesmo Sagrada é um livro que eu agora estou pregando. Já preguei essa mensagem várias vezes, de outras formas, com outros exemplos. Se eu chamar um outro pastor, um outro amigo, ele vai pregar uma história de José diferente da que eu estou colocando aqui, e tem o mesmo contexto, e a mesma base bíblica. Porque a interpretação e a visão de cada um para cada momento. Eu posso tirar aqui vários exemplos de várias coisas, de várias mensagens. Então a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que existe hora de falar, existe hora de se calar. Existe momento até para você compartilhar os seus sonhos. Até isso. Porque você não sabe como alguém pode interpretar. José, ele comete, não vou dizer um erro, mas uma atitude inocente. Pai, eu tive um sonho, os irmãos tiveram um sonho, e o sonho era assim, 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 assim. Os irmãos olharam e falaram: você acha que nós vamos te servir? Você acha que você vai ser maioral sobre nós? Ele só estava ali, um menino de 17 anos, compartilhando algo que ele sonhou. Só que foi mal interpretado. E ainda assim, que se fosse os irmãos servi-lo, ou estar com ele, ou seja o que for, qual mal teria nisso? Quando existe humildade de coração, amado, a Bíblia vai dizer que nós devemos considerar o outro maior do que nós mesmos. A Bíblia vai dizer que Jesus, sendo Deus, ele se fez forma de homem para servir. E José faz isso. José vem de uma linhagem da promessa. A promessa de Deus se cumpre no pai de José. Abraão era seu bisavô, Isaac seu avô,
Jacó era seu pai, que foi mudado o nome e se tornou Israel. Das 12 tribos saíram de Jacó, saíram de Israel. Então em José e seus irmãos estavam se concretizando, se fechando as tribos que nós conhecemos de Israel. Seus irmãos olharam para ele. A Bíblia vai dizer antes, no versículo que nós lemos, que eles ficaram com inveja de José. A Bíblia vai dizer que eles tramaram contra José. E a oportunidade apareceu. José está no deserto, desprovido de qualquer segurança. O seu pai não está ali. Os outros servos não estão ali. A sua mãe não está ali. Não tem ninguém, a não ser ele e seus irmãos. É o momento ideal para o crime acontecer. Aí um irmão, no momento de lucidez, ele fala assim, não, vamos fazer o seguinte, não vamos matar ele. E você vai entender na Bíblia, que ele fala assim, joga na cova, deixa ali. Você lê nos outros capítulos, você vai entender que na verdade aquele irmão que estava querendo poupar a vida de José, para ele mesmo voltar e depois se livrar daquela cova. Ele não teve a maldade, ele quis. Só que ele não tinha voz ativa entre os irmãos, e ele quis salvar José. Só que nesse período, esse irmão sai para pegar uma ovelha. Quando volta, cadê José? Foi vendido como escravo. Agora imagine um jovem da realeza, porque José é da realeza, presbítero Zé. Ele é uma das tribos de Israel. Agora aquele jovem que tinha tido um sonho que reinaria, que administraria alguma coisa e tudo cresceria, agora ele está vendo tudo destruído. Ele está vendo tudo ficando para trás. Ele está indo para uma terra que ele nem sabe que existe. Ele não sabe qual vai ser o seu destino. Ele só sabe que uma caravana de midianitas que lucram com venda de pessoas o pegou e está levando para algum lugar para ele ser vendido, negociado por qualquer coisa. Um garoto de 17 anos está saindo, está indo. Imagine isso. Às vezes eu fico pensando, amado, não sei se você tem esse costume. Às vezes eu vejo cartazes de criança desaparecida. A gente não sabe, alguns não conseguem mais ver os seus pais. Tem um famoso aqui no Brasil que foi aquela menina, a irmã do lutador Belfort, que a gente não sabe se na verdade a gente pensa, morreu, não morreu, quem levou, como não levou, e fica um vazio para a família, porque a esperança sempre de que encontra com vida. Imagine agora quando a notícia chega para José, para Jacó, porque os irmãos vão criar uma história para poder cobertar o crime e vão dizer que ele morreu porque um animal feroz o comeu. Traz a veste dele toda machucada de sangue, toda sangrenta, toda rasgada, apresenta ao pai. Imagine o vazio do coração desse pai. Imagine o peso de culpa nesse pai, pensando, se eu não tivesse mandado esse menino ir lá para ver onde estavam os irmãos, ele é um garoto. De repente Jacó durante anos e anos viveu dentro de si dizendo, a culpa é minha, a culpa é minha. Meu filho morreu porque o culpado sou eu. O meu filho viveu isso, ele tinha tudo pela frente. Ele estava tendo sonhos, Deus estava revelando a ele. E o meu filho morreu e a culpa é minha. Imagine o que José viveu. Imagine o que Jacó, aliás, viveu. Todos os dias da sua vida. Imagine ele encarar os olhos da esposa da mãe de José. Porque a Bíblia diz que ele amava demais a ela. Imagine o choro dessa mãe. Ela como mãe, era normal, seria natural ela chegar para Jacó e falar assim, poxa, por que você mandou ele? De repente ela falou para ele assim, não manda José não. E de repente ele manda, e de repente, Ivan,
Ela deve ter perguntado se eu falei para você para não mandar José. Mas aconteceu. É a vida. Não foi planejado, mas aconteceu. Não foi semeado, mas aconteceu. Imagine um irmão que inventou uma desculpa para poder tentar livrar José daquela morte. Quando volta e não encontra o irmão mais lá. De repente ele estava pensando na mente dele assim: ah não, mas para que eu fui sair de perto? Olha comigo assim: nenhuma desculpa sara uma dor. José está vivendo isso. Jacó está vivendo isso. A mãe dele está vivendo isso. Seus irmãos estão vivendo. E aquele momento de alívio dos irmãos vai acabar, porque agora eles também vão ser acusados. Porque eles sabem qual é a grande verdade. Sabe como é que se instaurou aquele lugar? Um lugar de luto. É isso que a Bíblia vai nos mostrar. A alegria já não é mais mesmo que naquela casa. Mas José está vivo. Pegam José, levam ele para a praça. Segundo a Bíblia que nós lemos, diz que José era um rapaz bonito. Passa o capitão da guarda. Por quê, irmão? Porque os melhores escravos, as melhores aparências eram aqueles que tinham mais posse. E eles escolhiam os melhores. Ele olhou para José, ele não sabia que era José, ele não sabia qual era a linhagem, ele não sabia a família, ele não tinha nada a ver com a história. Ele era simplesmente um comprador de escravos. Era a cultura da época. Ele olha para José e fala assim: eu quero esse rapaz para mim. Boa aparência, inteligente, educado. Leva José para dentro de casa. Coloca José na função de governar sua casa, era o gerente da casa. A Bíblia diz que tudo que José fazia prosperava. Tudo que José fazia, todo lugar que José botava a mão crescia. Tudo que José plantava, dava. José era alguém que estava debaixo do favor de Deus. Mas é alguém que, embora estivesse debaixo do favor de Deus, está sofrendo. Está vivendo uma interrogação na sua vida. Está pensando o que ele fez para merecer isso. Não bastasse, o tempo vai passando, e a Potiguete, que é a mulher de Potifar, olha para José e deseja ele. E diz para ele: agora você vai se deitar comigo. Só que ela encontrou um menino que, além de inteligente, além de ser bonito, além de ser alguém que prospera tudo que faz, alguém que tem excelência na sua vida, era crente. Porque o compromisso de José não era com a educação que Jacó deu. O compromisso de José não era respeitar Potifar somente. O compromisso de José era saber a quem ele servia. E a Bíblia diz que então José não se dobra para aquela mulher. O que vai acontecer? No momento que não tinha ninguém em casa, então ele entra no quarto para fazer alguma coisa. Ela ataca José, ela agarra José à força. José tenta correr, o manto de José fica na mão dela. E ela, com raiva do que ela acabou de ser rejeitada, ela com raiva porque ninguém nunca tinha feito isso com ela com raiva porque olhou para José e começou a odiá-lo porque foi desprezada no coração de José, ela inventa uma mentira. Ela, com medo de José procurar Potifar e falar a verdade, ela se antecipa.
E ela fala para José, fala para Potifar, o hebreu que você trouxe veio trazer vergonha na nossa casa, veio nos fazer de bobo, ele tentou me agarrar, olha aqui, ó. E como diz por aí, contra fatos não há argumento. Ela está com a prova do crime, a arma do crime está na mão dela, a roupa de um homem que tentou seduzi-la. O que José faz diante da acusação? Silêncio. O que ele vai dizer? Você já viu quando alguém é preso? Seria a norma. Tudo que você disser será usado contra você no tribunal. O que José pode dizer agora para tentar reverter aquilo? Nada. Nada. José é levado diante do faraó por Potifar e é condenado à prisão perpétua. Vai ficar lá preso. Detalhe, a Bíblia é específica em dizer que ele ficou preso no cárcere do rei, que era onde tinha ainda mais segurança, ou seja, presídio de segurança máxima. Ele não foi para Bangu não, irmão. Ele foi para Brasília. Se a prisão de Brasília funcionasse de verdade, meu Deus. Foi para lá. Monitoramento, tudo demais. Quando José chega lá, ele continua servindo a Deus. Escute isso aqui. Nós já vamos chegar na mensagem. Mas eu preciso que você viaje comigo nessa história. Ele chega no cárcere e ele vê necessidade naquele lugar. Isso aqui é forte demais, escute isso aqui. Quando José olha as necessidades, ele começa a se disponibilizar para fazer. E ele faz. E a Bíblia vai dizer que então o carcereiro entregou a chave da prisão na mão do bandido. Porque José é um bandido. Para a gente é José, filho de Jacó. Mas para eles é bandido. Está preso. Mas está preso com a chave da soltura na mão. Está preso, mas está com a chave do favor na mão. Se quiser sair, ele sai. Está lá. E a Bíblia diz então que houve uma organização na prisão e tudo prosperou naquele lugar. Por que isso, pastor? Porque no poço, no deserto, na casa de Potifar, ou mesmo na prisão, o ambiente não transformava José. Era José que transformava o ambiente. Era José que se colocava e dizia, não, está fora do lugar, mas eu cheguei. Independente da minha posição de bandido, de carcerado ou não, eu não posso viver no meio dessa sujeira. O que eu vou fazer? Eu vou limpar. Eu não posso viver no meio dessa desorganização. Eu vou organizar. Porque eu posso estar na posição para os homens de bandido, mas ainda sou filho de Jacó, ainda tenho uma promessa dos meus pais e ainda sou filho de Deus. Esse é José. De repente houve um conflito, tentam envenenar o faraó, então prende-se o copeiro e prende-se o padeiro. Ninguém sabe qual foi a comida ou a bebida que o faraó tomou, que morreu um dos seus servos. E agora, prendem ele e jogam onde? Na prisão. Quando chega na prisão, irmão, José está ali e está ouvindo tudo. Ele tem que conhecer as histórias dos bandidos para saber com que ele está lidando e qual foi o crime. E um dizia para o outro, não, foi você. O Senhor dá um sonho a um deles, eles contam para José que tiveram um sonho, José interpreta o sonho. Agora olha que coisa doida. Vamos falar lá do início que eu tinha dito, que às vezes a gente vive coisas que a gente não sabe por quê. José contou o sonho dele
que se tornou um problema na sua casa e não sabia a interpretação. Agora ele vai saber o que é dos outros. O sonho dele, ele não sabia o que significava. Ele só sabia que o sol, a lua e as estrelas se curvavam, mas ele não sabia o que significava aquilo. Agora, como é que um homem que não sabe o que significa o próprio sonho interpreta dos outros? Presbítero José, eu acho que nesse momento eu falaria assim: Senhor, eu não estou entendendo. Porque o Senhor me faz entender o que é dos outros e não faz o que entender do que é para mim? Tem momentos na nossa vida, amado, que a gente não vai conseguir entender o nosso momento, mas a gente vai ser chave para o momento de alguém. Você entendeu o que eu acabei de dizer para você agora? Em alguns momentos da nossa história vai doer, vai sofrer, não estaremos nos melhores dias, não estaremos nos melhores momentos, mas teremos a chave para transformar o melhor momento da vida de alguém. José interpreta aquele sonho e ele faz um pedido: olha, quando vocês forem ao faraó, lembre de mim. Chamaram os dois, levaram para o julgamento. Chegou lá, o sonho que José interpretou bateu certinho. Passou o tempo, o que aconteceu? Esqueceram de José. Bate alguém do seu lado e fala assim: esqueceram de você. Não é assim que às vezes a gente se sente? Você chega e não é que a gente queira o benefício, Tite, não é que a gente está esperando alguma coisa, mas a gente vai lá, Rose, e a gente faz algo por alguém. Passa um tempo e a gente está vivendo um momento, e aquela pessoa que lá atrás nós fomos chave, ela está numa condição que ela pode ser chave para mim, ela decide esquecer. Ela decide esquecer, e aí? Aquele amigo que você trocou o pneu furado dele no carro, na rua, você deu step. Passa um tempo, você está lá. E ele passa do lado, vê o teu pneu furado, buzina para você e fala: e aí, beleza? E vai embora. E a gente, como é crente, fala assim: nem todo mundo é igual. Esqueceram de José. Não esqueceram de prender ele, não esqueceram de vender ele como escravo, mas para soltar esqueceram. Está lá. Passa o tempo. Agora quem vai ter um sonho? Faraó. Quando o faraó tem um sonho e chama todo mundo para interpretar, ninguém consegue interpretar. Aí o copeiro lembrou de José. Aqui tem uma chave. Segura na mão do irmão que está do seu lado, por gentileza, para você entender isso, para você memorizar. Fale para ele assim: entenda uma coisa. Não foi alguém que esqueceu você, mas foi Deus te guardando para te revelar no momento certo. Deus não se antecipa. Deus entra no dia certo, na hora certa, no momento certo. E para isso Ele faz até alguns esquecerem de você, para no momento certo Ele te revelar. O copeiro agora de repente lembra de José. Passado anos. Agora eu penso assim: José de repente estaria no cárcere assim: rapaz, não tem a casa do meu pai, não fiz nada para os meus irmãos me odiarem, fui vendido por eles, sou escravo na casa de Potifar, fui fiel e sincero, ele ganhou dinheiro comigo, falaram mentira para ele, ele me prendeu. Eu estou aqui na cadeia fazendo tudo que posso do melhor. Ajudei 2 camaradas que eu nunca vi na vida.
A Bíblia não diz isso, eu estou pensando aqui, nosso pensamento. O que é que eu fiz para merecer tudo isso? De repente José podia pensar nisso, e isso não é pecado, irmão. Só que você não vai ver no momento ele falar para Deus assim: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Senhor, por que eu estou vivendo isso? Senhor, não. Ele não atribuiu a Deus nada. Ele começou a fazer a sua análise, sua autoanálise. O que eu fiz para merecer tudo isso? Mas aí Deus olhou para José e falou assim: José, está na hora de você interpretar um sonho e entender o seu. Olha para mim aqui que eu vou liberar uma palavra para você entender aqui, uma palavra forte para você. Deus não vai te deixar embaralhado. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. O Senhor não deixa dúvida. Num tempo certo, tudo vai se esclarecer. José vai lá e lhe preparam ele, e ele está dentro da sala, olhando para Faraó. Do lado direito está Potifar, general do exército de Israel. Do lado esquerdo, mais abaixo um pouco, o copeiro, que ele traduziu o sonho. Olhando para dentro da sala, os sábios. E aquele menino de 17, que hoje está com aproximadamente 30 anos, está de frente para a maior autoridade, porque, segundo a cultura, o faraó é o Deus vivo, como se fosse Deus para eles, sentado no trono. Ele está olhando ali para aquele faraó, só que ele sabe quem é Deus. E o faraó começa a falar para José: eu tive um sonho assim, assim, assim. Eu só te chamei aqui porque o copeiro disse que um dia você interpretou um sonho que ele tem, e ele disse que você tem um Deus que fala através dos sonhos. Será que, pergunto eu agora, dentro do coração de José vai assim: mais um sonho dos outros que eu vou falar e continuo sem saber o meu? E a Bíblia diz que então José fala para ele: olha, o Deus a quem eu sirvo, ele é capaz de fazer eu conhecer o teu sonho, faraó. E o faraó então pergunta para José: qual é o sonho? E ele começa a dizer: as 7 espigas gordas são 7 anos de fartura. As 7 magras são 7 anos de fome. As vacas gordas é a fartura. As magras que engoliam as gotas que estavam gordas são tempo de escassez. Haverá 7 anos de muita fartura no Egito, mas haverá 7 anos de muita fome. E o faraó na mesma hora, porque as coisas de Deus são claras. Deixa eu te falar uma coisa aqui, preste atenção. Deus não vai te deixar confundido. Você pegou o que eu acabei de dizer para você? Fique tranquilo, Deus não vai te deixar confundido. As coisas são claras para Deus, a interpretação é clara. Quando ele fala isso, ele vai assim: e aí o que faremos? Faça silos, faça depósito, faraó. Guarde o que o senhor puder guardar, para que quando chegue o tempo da escassez, o senhor tenha suprimento suficiente. O faraó olha para a sala e procura alguém com capacidade para administrar esse projeto. Porque entenda uma coisa: existem muitas pessoas formadas, agora pessoas capacitadas são diferentes. Existem muitas pessoas que conhecem a letra, mas pessoas que têm a sabedoria é diferente. Existem muitas pessoas que até querem alguma coisa, mas têm um chamado para aquilo é diferente. Ele olha e vê pessoas que têm conhecimento, mas que não interpretaram um sonho. Pessoas que estavam com ele há tanto tempo e não fizeram nada. E um rapaz de 30 anos, preso, escravo, conseguiu ver o que ninguém viu.
palavra profética aqui. Deus vai te levar em lugares que você vai acessar para te honrar. E sabe qual vai ser a porta de entrada? Você vai enxergar coisa que ninguém enxergou. Você vai ver coisas que ninguém viu naquele ambiente. Você vai ver oportunidades que ninguém conseguiu ver. Faraó olha e fala assim: não existe um homem como esse rapaz, de tanta inteligência e sabedoria, para tocar o projeto. Vem cá, José. José chega perto dele sem saber o que vai acontecer. José chega perto dele porque é escravo, e escravo obedece. Escravo está ali para trabalhar, Evandro. José ainda está se enxergando como escravo. E ele fala assim: está vendo aqui Potifar? Está vendo aqui o cofeiro? Está vendo aqui o copeiro? Está vendo aqui a mulher de Potifar? Está vendo os sábios aqui? Está olhando para mim? Sim, rei. Sim, faraó, estou vendo. Ele tira o anel do dedo. Vai em José e fala assim: ó, sobre toda a terra do Egito, eu te coloco como governador. Somente eu, assentado no trono, serei maior do que você. O que aconteceu na hora? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Você está entendendo que Deus está sonhando por você? Você está entendendo que no meio, de repente, desse caos, Deus está esperando o tempo da revelação? Os sonhos de Deus são maiores. Me ajuda aí. Isso, vai. Me ajuda aí, Alisson. Os sonhos de Deus são maiores. Acusações. Cante. Mas estou cansado de acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Diz que os teus tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. Eu acho que José está cantando isso lá, vai. O dia está chegando, eu vou te renovar. Depois de 13 anos ele está ali. Na minha presença tu vais prosperar. Os sonhos de Deus. Na mente de José está o poço. Na mente de José está a casa de Potifar. Na mente de José está a prisão. Mas agora na mente de José está o sol, as estrelas, a lua. As minhas promessas. Você precisa se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar.
Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Segura aí, segura aí. Aí José está lá agora, governador. Mas ainda não consegue, Milena, entender o que está para vir. Porque é maior. Olha para mim aqui. O que Deus tem para a tua vida é maior do que a dor que você está sentindo hoje. O que Deus tem para a tua história é maior do que aquilo que você perdeu no passado. O que Deus tem para a tua história é maior do que aquilo que ficou pelo caminho. Deus não tem apenas um lugar de governo para você. Deus tem um lugar de autoridade. Deus tem um lugar de posse. Ah, irmão, Deus tem um lugar de paz. Deus tem um lugar de alegria. José está chegando na frente do faraó para governar, mas Deus não está dando a ele somente o Egito. Deus está dando a ele uma nação. Deus está dando a ele a oportunidade de ser conhecido como um homem de Deus, alguém que mudou a trajetória dessa terra. Ah, ele está aqui na casa, ele está aqui. Eu estou sentindo o cheiro do Espírito Santo aqui. O que você plantou, você vai colher, não tem jeito. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre coisas que você sabe que não produziu, que não plantou para produzir e não está entendendo. Eu aprendi com José que maturidade não tem a ver com idade, porque para viver o que ele viveu, com 17 anos tem que ser muito maduro. E essa maturidade aqui, eu não estou falando de idade e experiência, estou falando de intimidade. Sabe o que José fazia no poço? Orava. Sabe o que José fez lá na casa de Potifar? Orava. Sabe o que José fez na cadeia? Orava. Sabe o que José fez no trono? Orava. A maturidade de José é espiritual. José, ele não deixava com que as emoções governassem ele. Olha para a vida de José. José, ele sofreu. Sofreu ou não sofreu? Sofreu. Quem aqui sofreu já na vida? Diga amém. Quem aqui de vez em quando sofre? Diga amém. E sabe que não tem problema nenhum sofrer? Que isso, pastor? Não tem. A gente precisa ter a empatia. Mas só que José entendeu uma coisa: eu posso até sofrer, mas eu não posso deixar o sofrimento dominar a minha vida. Eu não posso deixar o sofrimento dominar minha alma. Eu não posso deixar o sofrimento dominar minha fé. Eu choro, mas eu olho e digo, lá vem o socorro. Eu choro, eu olho e digo, confio no Senhor. Eu olho e choro, mas digo, Deus é Deus do impossível. Ele está aqui na casa, ele está aqui. Ele está aqui na casa. Porque sofrer a gente sofre, irmão. Eu pisei no prego enferrujado essa semana na obra. Ficou todo mundo, pastor, vai tomar antitetânica. Eu não estou errado não, irmão. Eu que sou medroso de agulha. Não estou errado não. Está doendo um pouquinho até agora. Sofri com a dor. Mas sabe onde eu estava ontem? Sabe onde eu estava ontem? Sabe onde eu estava sexta? Onde a gente estava sexta? Está doendo, pastor? Tô, mas a dor ela não me domina não, só que eu domino ela. E nem que eu seja na ponta do pé, nem que eu bote um algodão. Mas peraí, está doendo, mas ela não vai me dominar não. Eu tenho um propósito definido e eu preciso cumprir esse propósito. É assim que José está olhando. Está doendo, estou preso, estou traído, fui escravizado, fui injuriado. Está doendo, mas não vai me dominar não, não vai não, não vai não.
Oh, ele está aqui na casa, ele está na casa, ele está aqui. Orebada caravana sébia. Oh, a tua dor não vai ser para te matar, não. Não deixa ela dominar você, não. Pega a tua dor e fala assim: eu choro de manhã, mas eu choro de noite. Mas a Bíblia diz: pela manhã vem alegria, pela manhã vem alegria, pela manhã vem alegria, pela manhã vem alegria. Oh, choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Oh. Tem alguém aqui que está entendendo que Jesus está falando conosco aqui? Tem alguém que está entendendo aqui que o Senhor está tendo um particular com a gente aqui hoje? Nós estamos debaixo de um favor. Fale para alguém do outro lado: você não é refém da tua dor. Fale para alguém perto de você: você não é refém da tua dor. Fale para ele aí: você não é refém da tua perda. Você não é refém do que falaram de você. Você não é refém de quem te traiu. Você não é refém de quem maldisse o teu nome. Você não é refém. Tudo que José olhava tinha um propósito. José, em vez de se lamentar pelo seu estado, ele procurava um propósito para aquilo. Pô, fui vendido, eu estou aqui na casa de Potifar. Tem alguma coisa para me fazer aqui. Vou varrer o chão, vou arrumar os pergaminhos, vou cuidar das plantinhas, vou pedir para alguém preparar vinho. Já estou aqui. Eu não estou aqui. Oh, presta atenção. Você não está que você está vivendo aí à toa, não. Olha para o teu redor que você vai achar um propósito para isso aí. Se você começar a olhar em volta, você vai encontrar alguma coisa. Tem coisa que você pode fazer que é só para você fazer. É só você olhar: está doendo, está doendo. Ai, está doendo, ai, está doendo. Mas não estou aqui sentindo dor à toa, não. Tem alguma coisa aqui para me fazer. Não foi meus irmãos que me mandaram para o Egito. Eu sei que tem um plano dos céus. Eu sei que tem um plano. Ah, irmão. E no tempo certo Deus se revelará. Ah, estou na cadeia, estou preso. Não vim para cá à toa. A casa de Potifar já está arrumada. Mas olha essa cadeia que bagunça. Fresquinho aqui do céu agora. Fresquinho para você, ó. Deus está te colocando em algum lugar para você arrumar o que está bagunçado. Você está aí, irmão? Você está aí ainda? Agora me deu vontade de pregar. Me deu vontade de pregar. José está vivendo isso. Governador, Mas o que levou José àquilo? Uma palavra simples, mas difícil de exercer: fidelidade. Coisa escassa em nosso meio hoje. Fidelidade. Que fidelidade está anexa também a gratidão, a reconhecimento. Acho que eu já falei isso aqui. Quando eu tinha o desejo de comprar minha casa lá na região dos Lagos, e teve um amigo que conseguiu para mim o terreno e tudo mais. Na inauguração, tudo no tijolo e no churrasquinho que nós fizemos, eu chamei ele. Fizemos um culto, eu lembro até hoje lá. E chamei os amigos de lá também. E honrei a pessoa dele. Passou um tempo, ele vendeu o domicílio dele e ele me pediu: Cleito, quando você me aluga a casa? Eu falei assim: rapaz, como é que eu vou alugar para quem é dono? Você entendeu o que eu acabei de dizer? Como é que eu vou alugar para alguém que eu devo gratidão? Quando é que você quer ir? Quantos dias você quer ficar? Quer morar lá? Pastor, que o senhor está falando isso? Entenda uma coisa, amado. Fidelidade tem a ver com gratidão. Tem a ver com reconhecimento. Seja grato. A gente precisa ser grato. José é grato. Independente do momento, ele é fiel a Deus. E a fidelidade dele fez chegar até lá.
Potifar não era fiel não, porque sabia que era mentira, mas jogou ele no cárcere para não ficar manchado a sua reputação. Mas José todavia ficou ali, ó. E a fidelidade produziu isso em José. Fala comigo assim, fidelidade. A gente tem que entender que a fidelidade está também anexa à obediência. Fala comigo assim, obediência. A gente tem que aprender uma coisa na nossa mente. Nós somos maduros para isso. Vou falar porque você vai entender o que José viveu e por que produziu isso. Quem escolhe o que obedecer não é obediente. Porque obedecer, amado, não é escolha. Não é escolha. Ou eu obedeço ou não obedeço, ou eu faço ou não faço, ou eu sou ou não sou. Quando eu escolho o que eu vou obedecer ou não, eu sou oportunista, não sou obediente. Segura que é de graça. José está lá, não quer saber. Ele obedeceu no cárcere, ele obedeceu na casa de Potifar, ele obedeceu na casa do pai dele, e ele está obedecendo o governador. José não mudou por causa da posição. A posição não mudou José. Agora José começou a mudar algumas coisas na posição. Como isso, pastor? Ele começou a compartilhar governo. Passa o tempo, fale comigo se passa o tempo. Está passando mesmo, já foi embora. José está sentado como governador. Mas olha o que é não ser escravo da dor. Se fosse de repente eu, o que eu faria? Eu iria procurar os meus familiares. Eu tenho poder, Zé, na mão. Ele está rodando toda a terra do Egito. Ele está rodando toda a cidade, todas as terras. Era o centro do poder da época. Ele poderia ir para um lado, para o outro, com carros, com cavaleiro, com exército, o que quisesse. Sabe o que ele fez? Se Deus não me quis ali, é porque ele tem um propósito aqui. José não ficou catucando lá atrás. E não era sentimento de desprezo, de raiva, nem nada. Ele entendia que Deus produziu na vida dele era para aquele momento. Então ele estava preocupado em servir a Deus naquele momento. Ele esqueceu as suas coisas para fazer as coisas de Deus. Ele não foi lá atrás, não mandou mensageiro ele lá perguntar: vem cá, será que papai está vivo ainda, mamãe? Seria lógica nossa. Mas José está tão envolvido com o propósito, amado, e pega isso aqui para a tua vida, que quem se envolve com o propósito prospera no propósito que se envolve. José está tão envolvido com o propósito que mesmo ele amando a sua família, ele diz: não, eu tenho coisa mais importante. Lá existe a minha família para salvar, mas aonde eu estou aqui eu vou salvar o mundo. E é por isso que a Bíblia vai dizer que me adianta ganhar a própria vida e perder o mundo todo. E a gente às vezes está se invertendo. Entenda uma coisa, meu amado: se você tem sonhos em Deus, aguarde, porque Deus vai te colocar de frente para Faraó, para poder revelar e você entender que o que Ele tem para a tua vida é ainda maior do que você tem sonhado. Está ele fazendo tudo, de repente bate a fome. Quem é que vai governar? José. As nações estão vindo buscar comida, porque a notícia é a seguinte: catuca assim, segura na mão da pessoa, dá uma balançadinha assim de leve, assim, durante 13 anos. Durante 13 anos você foi escondido por Deus. Assim, durante 7 anos você foi um administrador de Deus. Agora, vai ser agora, 20 anos depois, alguém vai ouvir. Fala assim: alguém vai ouvir. Fale com autoridade, assim: alguém vai ouvir uma notícia a teu respeito. Que pastor? Está na Bíblia? Tá. Ouviu-se dizer que no Egito tem um homem que o faraó colocou como governador, e no Egito tem comida.
Tem gente que vai passar fome, mas vai encontrar comida em você. Você entendeu o que eu estou dizendo para você? Vai ter gente que vai passar fome, fome da presença, fome de alívio, fome de alegria, fome de paz, fome de irmão, fome de destino. Aí vai ouvir dizer assim: ouvi falar que lá na casa de Rose tem comida. Ouvi falar que lá na casa de Milena tem comida. Ouvi falar que na casa de Elaine tem comida. Ouvi falar que na casa de Adelma tem comida. Xerebada carabada sébia. Oh! Só quem está vivo dá um glória aí. Passou o tempo, todo mundo indo para lá. Quem chega? A família de José. José olha, sabe quem ele é, sabe quem eles são, mas eles não sabem quem José é. Porque quando a gente é gerado dentro de um propósito, as pessoas vão olhar e não vão reconhecer você. Está diferente, está com um brilho diferente, está com a fala diferente, está com um gesto diferente, está com um jeito de andar diferente, está com alegria diferente. Quem é esse moço? José arma tudo, aquele plano que a gente já conhece. Os irmãos diante dele. José tem autoridade agora para aliviar a dor. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quem aqui, sejamos sinceros e verdadeiros, quem aqui, diante do seu algoz, diante daquilo que te feriu, se tivesse oportunidade, não se vingaria? Pergunta para um pai de um filho assassinado. Pergunta para uma família de alguém que um dia foi traído, perdeu seus bens. É um sentimento humano, carnal. É humano. Pergunte para alguém. José agora está ali, ele tem oportunidade de vingar a sua dor. Ele tem oportunidade de olhar para os irmãos e falar assim: miseráveis, miseráveis, vocês me fizeram comer, como diz aí o dito popular, o pão que o diabo amassou. Miseráveis, eu fui para a cadeia, tentaram me abusar de mim, tentaram me bater, tentaram me quebrar todo. Eu fui para dentro da casa de um homem, fui fiel lá dentro, a mulher dele me acusou, corri risco de morrer, miserável, tudo por sua culpa, tudo por causa de vocês. José tinha essa oportunidade. Agora olha a fidelidade de Deus. Olha alguém que tem compromisso com o reino. Olha para alguém que não é vítima e não é refém da sua dor. Meus irmãos, sou eu, José, a quem vocês venderam como escravo para o Egito. Eles olharam, se espantaram. De repente nós agora estamos lascados. Agora ferrou. O homem agora tem autoridade. Como é que ele conseguiu? Como é que ele chegou? De repente o sonho de José, quando José olha os irmãos ali, ele vê os irmãos prostrados. São os 12 feixes de trigo que estão dobrados diante de mim. Agora eu entendo que Deus já tinha programado isso. Na mente dele estava assim. E a Bíblia vai dizer que José diz assim: o Senhor me enviou ao Egito antes de vocês, para que nesse tempo de fome Israel pudesse vencer e não ser destruída. Deus me trouxe para que provesse alimento para a nossa nação. Sabe o que José está dizendo? Eu entendi que no meio dessa dor existia um propósito. Eu entendi que no meio disso tudo tem um propósito.
Às vezes a gente não vai conseguir entender o porquê de certas situações na vida, porque Deus tem os seus meios. Mas quando você estiver sentado em um lugar de governo, você vai entender: meu Deus, foi necessário isso para que milhares fossem alcançados. Senhor, foi necessário isso para que a minha família fosse alcançada. Fique de pé, por gentileza. José olha para os irmãos e fala assim: papai está vivo? Está sim, José. Eu quero ver meu pai. Mamãe já foi. Vem cá, Benjamin, meu irmão mais novo, filho de nossa mãe com nosso pai. Eu quero ver papai. Eu quero ver ele. Vamos buscar papai. Agora imagina os irmãos voltando, chegando para o pai: pai, nós precisamos conversar com o Senhor. Nós mentimos. José está vivo. José está vivo, pai. Nós mentimos porque nós tínhamos inveja de José. Aí Jacó: eu não quero saber o que aconteceu, eu quero José. Onde está José? Pai, José está mandando aí, ó, viemos com um monte de homem, um monte de carro. Ele mandou pegar o senhor, todo mundo. Nós vamos sair das tendas e vamos para os palácios do Egito, pai. José agora é governador, pai. José está sentado no trono. O faraó respeita ele, pai. O sonho se cumpriu, pai. José agora domina sobre nós e sobre a terra, pai. Está lá. O dia tão esperado vai acontecer. Baixinho, baixinho, baixinho. José vai encontrar com Jacó. Agora olha que coisa linda, para a gente fechar. José recebe Jacó. O faraó chega e fala assim: isso aqui é lindo demais. O Senhor é o pai de José? Sim. O Senhor pode me abençoar? Por quê? Porque o que o Senhor ensinou esse menino, ele não mudou. Ele foi escravo e foi condenado injustamente. Ele ficou preso. Ele é governador. Mas o Senhor ensinou um caminho para ele, que ele nunca se desviou. O faraó do Egito pede agora a Jacó: me abençoa, porque eu sei que o teu Deus é o único Deus. Segure na mão de alguém do seu lado, por gentileza, para a gente fechar agora. Fale para ele assim, ó: continue a sonhar. Falei: não perca a esperança. Pergunte para ele assim: você está no cárcere? Você está na casa de Potifar? Você está no meio do deserto? Pergunte aonde você está. Mas se não desista, porque existe um trono, existe uma sala real, existe uma posição, existe um propósito, mas é preciso ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, ser fiel até a morte. Para esse chore, assim lamente, mas não seja escravo da tua dor. Sai do calabouço da dor, porque Deus tem propósito para a tua vida. Fale para ele: Deus vai fazer, 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 Deus vai fazer. Oh! Nós estamos debaixo do favor de Deus. Nós estamos debaixo do favor de Deus. Nós estamos debaixo do favor de Deus. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer.
Há uma glória aqui. Na sala do trono estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos. Você pode levantar as mãos para os céus e adorar Ele. Isso. Proclame a vitória. Esteja no deserto, esteja na cadeia, esteja na casa de Potifar. Não perca a visão do trono. Não perca a visão do trono. Você está debaixo do favor de Deus. Quero parar na show. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da sua igreja. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Isso. Tudo que tem é um aleluia. Isso, adore. Isso. Pai, você está na casa do Pai. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando Aleluia. aleluia. Oh. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as... Tirando os espinhos, Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha para o que nele confia. caminha contigo. Foi isso que ele fez com José, ó. Erga as suas mãos, sua bênção Chegou o dia, hein? Comece a cantar com muito louvor. 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 João viu milhares e milhares de anjos, e no meio Redor do trono. que voavam ao redor do trono, e voavam ao redor do trono. De Deus. Não era um sonho. Era realidade. João viu a cidade santa. Não é sonho não. Crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tudo venha.
haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Oh, ele está na casa. Verei os olhos de Jesus e Ele é seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações e as Portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe muro, além do rio azul. Morte e choro, Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Sai do seu lugar e venha, se você quiser. Saia da atmosfera do sonho e venha para essa atmosfera do governo. Entregue sua vida ao Rei dos Reis. O Senhor te convida, se tiver alguém, sai do seu lugar e venha. nunca mais, nunca mais. Aleluia. Não há ferrolhos, nem portas. Não há doença. Ó, Nem culpa fiquem. de pé diante de nós. Ele está na casa. E E a tempestade se acalma na voz. na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra É cura. escudo para os que nele creem. Aquilo que parecia, aquilo que parecia, vai, aquilo que parecia, Ser minha morte, mas Jesus mudou. minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Mais uma vez, aquilo que parecia, Impossível. aquilo Aquilo que parecia, não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. sou um milagre. Estou aqui. Usa-me, Senhor, usa-me, Sou a tua imagem. usa-me, eu quero te servir, usa-me, Sou a tua imagem. usa-me, Senhor, Usa-me, ó filho de Davi.
E não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. não há doença. Nem culpa. Segura na mão do crente do seu lado pra gente terminar. Segura na mão dele aí. Segura aí, faz uma corrente aí. Sacode ele e fala assim: sonha, José. Sonha, José. Sonha, José. Sonha, José. Sonha, José. Sonha. Pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Levante a mão dele bem no alto assim, ó. Te aguardo quarta-feira, Bispo Davi aqui ministrando. Convide alguém. Não deixe de estar presente. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não somente agora, mas para sempre. Digamos juntos: Ministério Palavra de Vida. E todos cuidando de um. Aplausos ao Senhor Jesus com alegria. Thank you, Lord, for every blessing and every day that I breathe. Your love is the reason for my smile and the hope that I always carry for everything you are.